Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e se você que é fã de Friends e acompanha meu canal e vê meu cenário e fala: caramba, Luke, faz tempo que você não vê vídeo de Friends, eu não faz mais vídeo e eu tô com saudade de ouvir falar de Friends aqui neste canal. Eu sei que ninguém se perguntou isso, mas eu decidi voltar a falar de Friends por aqui porque eu disse pra mim mesmo que eu ia falar pelo menos uma vez por mês, porque, cara, dá pra fazer um canal, um spin-off, um outro canal só de Friends, de tanta coisa que dá pra falar. Então eu decidi fazer pelo menos um videozinho por mês só pra manter nosso vício vivo durante muito tempo, né? E hoje eu vim aqui falar pra vocês 5 erros, não necessariamente todos são erros, alguns são mais uma coisa a ser observada no primeiro episódio, mas que pode ter sido mudada com o longo do tempo. Só que vamos considerar então como 5 erros encontrados apenas no primeiro episódio de Friends. Sabemos que, né, quem acompanha Friends aí há muito tempo, ou quem participa de grupos de Friends e conversa e tudo mais, sabemos que a série é cheia de erros durante essas 10 temporadas, tem vários furos na história, erros de continuação, tem muita coisa disso, mas, gente, né, é uma série da década de 90, então era normal que isso acontecesse. Ainda hoje acontece, imagina naquela época. Mas logo no primeiro episódio a gente consegue encontrar 5 coisas que valem a pena ser observada, então assiste até o final. E se você já chegou até aqui, desce um pouquinho a tela, clica no inscrever-se se você ainda não é inscrito no canal, porque como eu disse, eu quero fazer vídeo de Friends pelo menos uma vez por mês aqui. Se você é fã de Friends, você está no lugar certo. Olha o tanto de coisa de Friends, Friends aqui no quadro, Friends aqui e Friends desenhado, eu já nem sei mais onde tá as coisas, desenho de Friends aqui, mano, tem coisa de Friends pra todo lado, tem camiseta de Friends bordada, ó, tá vendo o que é bordada? Essa aqui é de Riverdale, mas tem uma camiseta bordada de Friends também. Aliás, se você não comprou sua camiseta bordada ainda, você tá esperando o quê? Segue lá, @mariapontilhada e peça a sua camiseta também. Tem várias coisas de Friends saindo por lá. E no Instagram, no perfil do Instagram, você pode ver também. Então, já se inscreveu? Se torne um membro também, que você tem vários benefícios e ajuda muito o canal a crescer para eu poder falar cada vez mais de Friends por aqui. Agora sim, vamos começar a lista então, sem muita enrolação, que eu já enrolei demais. Deixa seu like e tudo mais, que tudo que você já tá acostumado a ouvir. A primeira coisa que a gente precisa observar neste primeiro episódio, esse é um erro que é mais comum e quem já tá como fã de Friends aí há muito tempo provavelmente já ouviu falar, que é a relação entre o Chandler e a Rachel, mais especificamente o fato deles se conhecerem no primeiro episódio. Só que você já percebeu que isso não faz sentido, porque eles se apresentam, né? A Mônica apresentou, ó, esse aqui, esse é o Chandler, esse não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ela aperta a mão do Chandler e conhece ele como se fosse a primeira vez. Só que vai passando a série e as temporadas, e a gente tem vários flashbacks que mostram que eles estudaram juntos e que eles já se conheciam. E, mano, ok, tem gente que fala assim, ah, mas talvez o Chandler pra Rachel foi meio esquecível, porque a Rachel era popular, o Chandler não era tanto e tal. Mas o Chandler também cumprimentou ela como se fosse a primeira vez, ele também não sabia quem ela era. E como se isso não bastasse, lá na 10ª temporada, já naquele episódio que é aquele que o stripper chora, que é aquela despedida de solteira da Phoebe e tal, não sei o que, nesse episódio mostra um flashback do Chandler beijando a Rachel pra se vingar do Ross. Então, cara, eles se conheciam, eles se beijaram e ela foi lá e se apresentou como se fosse a primeira vez que eles estavam se vendo, não faz muito sentido. Então esse foi sim um erro desse primeiro episódio, mas na verdade o erro não foi do primeiro episódio, o erro foi de todos os outros que mostraram que eles já se conheciam. E ok, você pode até pensar, mano, mas fazia muito tempo, de repente eles não se lembram direito como é que as coisas aconteceram e tal. Só que pensa comigo também, tem uma outra coisa que acontece. Lá na 3ª temporada, se eu não me engano, tem um episódio que a Janice pergunta se eles já quase ficaram uns com os outros, né, sem ser os casais principais. E aí eles começam a lembrar 3 anos antes daquela época, ou seja, um pouquinho antes de começar a série de fato. E naquela época, quando o Central Perk ainda não era uma cafeteria, era um bar, o Chandler tava lá jogando sinuca e tal, e a Rachel entrou com as amigas dela, porque ela tinha acabado de ficar noiva e tal, tava comemorando, e eles se encontraram, eles se conversaram, né, o Chandler ficou interessado por ela, então teve, sabe, um contato, teve uma conversa ali, teve uma pequena relação entre eles dois, pra ela chegar pouquíssimo tempo depois e agir como se fosse a primeira vez que estivesse conhecendo ele. Então sim, este é um erro encontrado no primeiro episódio. O segundo erro aqui dessa lista, esse sim é um erro de continuação que pouquíssimos olhos perceberam, mas é um daqueles erros que só começaram a aparecer de uns anos pra cá. Por quê? Friends, na época que era exibida, as televisões eram quadradas, então eles gravavam na proporção de 1:1. E aí algumas coisas aconteciam no canto da tela que ninguém reparava, porque não aparecia. Mas aí a tecnologia foi avançando e as televisões foram aumentando para os lados, e aí as coisas que estavam aqui no canto começaram a aparecer. E isso apresentou vários erros da época de Friends, principalmente nas primeiras temporadas, só que nas mais avançadas a gente também encontra alguns. E o primeiro episódio não é uma exceção disso, porque a Phoebe,
né? Talvez você já tenha visto esse erro em algum lugar, em algum grupo de Friends, eu já vi em alguns lugares e eu vim apresentar esse erro pra vocês também. Tem uma cena que a galera tá conversando ali e tal, né, no apartamento da Mônica, e a Phoebe tá tirando uns cílios, acho que ela tira 4, se não me engano, ela, nossa, eu tirei 4 cílios, né, isso não deve ser bom. E aí o pessoal dá risada e essa cena corta pra um cara que é o Paul, acho que o cara do vinho, ele tá sentado no sofá. E quando a cena corta pra ele logo em seguida, que a galera tá rindo ainda do que a Phoebe falou, a Phoebe aparece no fundo, tipo, sentada tomando café. Então ela tá em pé e tá lá sentada. Agora a questão é, será que era a Úrsula? Nossa, óbvio que não, porque tá com a mesma roupa, mesmo penteado. Então só foi realmente um erro de continuação. Acho que aquela cena do Paul, o cara do vinho, rindo, era de uma outra coisa, mas na hora de fazer a edição eles, vamos colocar essa cena aqui que eu acho que vai ficar legal. Mas como eu disse, como a cena era menor, né, era tudo quadrado, não dava pra perceber isso. Acho que eles viram e falaram, mano, tá quadrado, não tem problema, deixa aí. Agora que esticou, esse erro acabou aparecendo. Então sim, foi um erro de continuação, mas foi por causa da tecnologia avançada que temos hoje em dia. Agora, esse terceiro erro que eu vou trazer pra vocês, cara, ele é um erro que eu nunca vi ninguém comentando em nenhum grupo de Friends. Eu participo de uns 3, pelo menos no Facebook, conheço várias pessoas que gostam muito da série, e eu nunca vi ninguém comentando sobre esse terceiro erro que eu vou falar pra vocês agora, que é um erro do cenário, né, do apartamento, do prédio ali da Mônica e da Rachel, quando elas estavam morando juntas. Sabemos da mudança dos números dos apartamentos, né? Isso é padrão pra todo mundo, que o do Chandler e do Joey era o número 4, da Mônica e da Rachel era 5. Alguns poucos episódios depois do Aline, na primeira temporada, mudou pra apartamento 19 e apartamento 20. Isso aconteceu porque o número 4 e 5 normalmente são apartamentos do andar térreo. E aí não faria muito sentido eles terem um terraço, eles ficarem lá naquela varandinha que tem lá na sala da Mônica. Então eles decidiram subir pro primeiro andar, e aí sim, normalmente os apartamentos ali do 10 ao 19, sempre começando com 1. E por isso que eles mudaram do 19 pro 20. Que eu acabei de falar que só começa com 1, mas até o 20 ainda é primeiro andar. 21 pra cima começa a ser o segundo. Mas o que quase ninguém percebeu, eu não sei se alguém percebeu, comenta aqui se foi o seu caso, que quando o Paul, o cara do vinho, ele tá lá, que ele tá ficando com a Mônica, né, o primeiro episódio e tal, eles se despedem, que ele tem uma hora que ele dorme na casa da Mônica, lembram disso? Normalmente quando o pessoal sai do apartamento da Mônica, eles viram à direita para poder descer a escada. Pra esquerda só tem mais apartamentos. E o Paul, quando ele sai, ele vira à esquerda. Ele não vira à direita pra poder sair do prédio. Então, das duas uma, ou ele tá desnorteado, né, porque acabou de beijar a Mônica e tal, não sei o que não é o caso, porque ele tava enganando ela o tempo todo, então acho que ele não tava tão fascinado assim, ou ele morava lá no prédio, porque essa é a única coisa que faz sentido. Porque se ele fosse pra esquerda, ele só encontraria mais apartamentos, na teoria, né, isso pensando na estrutura de um prédio. Então não fazia muito sentido ele ter ido pra lá. Só que é uma coisa que foi mudada também ao longo do tempo. Eu acho que por causa do jogo de câmeras e tal, não ia fazer muito sentido a galera ficar saindo pro lado esquerdo. Então sim, este foi um erro do episódio piloto de Friends também. O quarto erro aqui dessa lista, eu confesso que esse tá, ok, pode ser que não seja necessariamente um erro, porque não é algo que acontece no episódio, mas fica aqui uma curiosidade pra vocês no meio dessa lista. O primeiro episódio, quando ele foi lançado lá em 1994, ele se chamava The Pilot, que é o piloto, o episódio piloto, que é o costume de várias outras séries. Se você for procurar, essas séries que passam um episódio por semana e tudo mais, tirando essas da Netflix nova, né? Mas essas que vão passando uma vez por semana, normalmente o primeiro episódio se chama episódio piloto. Claro que hoje em dia isso tá mudando bastante, mas se pegar séries mais antigas, muitas estão assim, episódio piloto. Pronto, não tinha muita criatividade. Mas aí quando foi passando o tempo, a primeira temporada saiu em DVD a primeira vez, o primeiro episódio estava lá como aquele em que a Mônica consegue uma colega de quarto, né? The One Where Monica Gets a Roommate. E aí ficou de falar, cara, beleza, colocaram um nome mais criativo, melhor do que só o The Pilot. Mas aí o tempo foi passando e esse episódio piloto também foi creditado em alguns lugares e algumas vezes como The One Where It All Began, que minha pronúncia é horrível, mas enfim, significa que é aquele onde tudo começou. E também já tem outros lugares que você pode encontrar como The First One, ou seja, o primeiro. Então assim, o primeiro episódio já recebeu 4 nomes diferentes, mas o mais conhecido e o mais aceito e o que você vai encontrar em mais lugares é aquele em que tudo começou. E eu acho que é o melhor nome também. Então fica essa pequena curiosidade, por isso que se você encontrar uns boxes de DVD, ou for procurar na Netflix, ou for procurar em outros lugares que você encontrar Friends, talvez você encontre o nome do primeiro episódio diferente, mas todos estão certos. E para fechar aqui essa lista, o quinto erro que eu trago para vocês, que não é necessariamente um erro, a gente pode considerar, mas enfim, vou explicar melhor. No primeiro episódio, uma coisa que, mano, é outra que também eu nunca vi ninguém reparando, é que a Jasmine, lembra da Jasmine? Que trabalha de massagista junto com a Phoebe, que já apareceu, que inclusive foi dar uma massagem pro irmão da Phoebe, o Frank Jr., e torceu o braço dele porque achou que ela era uma prostituta e tal, lembra disso? Inclusive foi ela também uma das responsáveis a repassar a mensagem de quando o Ross ficou com a garota da Xerox, passou pro Gunter, que é o colega de quarto dela e tudo mais.
Então a Jasmine é uma personagem que já apareceu algumas vezes em Friends. Só que o que quase ninguém sabe, ou que quase ninguém reparou, é que ela aparece no primeiro episódio trabalhando no Central Perk. É ela que pega o pedido da Rachel, quando ela chega lá de vestida de noiva e tal, não sei o que, perguntando se ela vai querer o café, o pedido e tal. É a Jasmine. E tipo, ninguém percebeu. É que assim, não é necessariamente a Jasmine, é a mesma atriz. E ela só tá acreditada apenas como a garçonete, então não tem o nome. Pode ser que seja uma outra personagem interpretada pela mesma atriz, porque a gente sabe que isso aconteceu outras vezes em Friends. O próprio irmão da Phoebe já tinha aparecido antes de se tornar o irmão da Phoebe. E isso sim é um erro, não é porque é o mesmo personagem, não. Agora, da Jasmine, como ela só foi acreditada como a garçonete, então a gente pode entender também que antes de ela se tornar massagista, ela já trabalhou no Central Perk. Até porque ela é colega de quarto do Gunther, né? Pelo menos no futuro. Então podemos chegar no acordo de que a Jasmine, que é amiga da Phoebe, já trabalhou como garçonete no Central Perk. Olha que coisa da hora, né? Aposto que ninguém tinha reparado nisso, mano. Ou se tinha, deixa aqui nos comentários, porque vocês são muito mais observadores do que eu. Então esses são 5 erros, ou não necessariamente erros, mas talvez curiosidades, pelo menos, do primeiro episódio de Friends. Se você gosta de me ouvir falar de Friends aqui neste canal, quer mais curiosidades, quer mais vídeos sobre essa série maravilhosa e atemporal? Então deixa seu like, comenta assim, mano, eu amo Friends, fala mais de Friends, por favor. Deixa aqui nos comentários, mas principalmente se inscreve, clicando aqui nessa bolinha, porque quando o vídeo traz muitas inscrições, eu venho falar mais vezes dele. Então se inscreve aqui e vê as outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem a playlist com todos os vídeos de Friends, que tem vários. Se você é fã da série, você vai gostar dessa playlist. E não esquece de se tornar um membro aqui embaixo também, só descer um pouquinho a tela, clicar em Seja Membro e veja todos os benefícios. Inclusive tem selinho de Friends pra quem ficar bastante tempo como membro, hein? Então só clicar aqui pra entender melhor. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!